Oi, Augusto, tudo bem com você? Estou bem sim, tio, e contigo? Comigo também, tá tudo bem. Está tudo bem por aí? Você nunca liga. Tá tudo bem, eu só liguei mesmo pra te pedir uma ajuda. É que Aham. eu vou fazer uma redação e envolve o tema da pedofilia. E queria que o tio me ajudasse um pouco falasse um pouco sobre isso. Falo. E se Uhum. possível, aproveito e falar sobre educação sexual Tá. também. Claro que te ajudo. Vai ser um enorme prazer, tá? Então vamos nós. Então, pega caneta, papel, ouvido em pé e vamos nós. Eu começo já essa história comentando sobre minha foto no Isso, já WhatsApp. vi, tio, essa Que eu tô com o historinha. chapéu, sabe essa história aí? Sei, tio, e por sinal, você tá bem brega. E precisa de uns toques de moda também. Não tem nada de toque de moda, não. Você sabe, eu gosto de histórias, né? Ajuda a gente a fixar os conteúdos. Depois eu pesquisado sobre isso. Nessa festa, eu estava numa formatura de um grande amigo meu, foi em Belo Horizonte. E por que eu estou comentando isso? Não sei. Deixa eu terminar. É porque durante a viagem caiu nesse assunto, mas de forma indireta. O Gordão, que é um amigo do tio, ele falou que é contra os professores falarem sobre sexualidade na escola. E logo eu perguntei por que ele achava isso. Nisso ele respondeu que os professores não devem falar sobre sexualidade, nem sobre política, nem nada disso. Para ele, o professor tem que ensinar o ABC e ir embora. Aí eu falei que não concordava. Mas por que o tio não concorda? Vamos lá, vou ter que citar o Gessé de Souza, que é aquele livro lá que eu havia comentado com você outro dia, A Ralé Brasileira. Você lembra dele? Beleza, mas, ô tio, eu não vi ainda. Eu estou tendo que fazer bastante coisa da escola. E esse Sim, EAD me deixa entendo. bastante cansado. Além disso, É, a mãe é fica falando complicado, pra eu eu fazer um sei. monte de coisa e ela não entende que eu tenho que Tá. estudar e tudo mais. E também eu tenho que jogar videogame, né? Está tudo bem, Augusto, eu te entendo, mas quando der, ler um trecho vai ser muito bom. Ele traz uma visão bem interessante do Brasil e sobre a vida. Eu acho bem bacana você ter esse tipo de contato, intelectualidade na sua vida, porque depois você vai entrar na faculdade e vai ter que estudar, trabalhar, e daí você não vai ter mais essa oportunidade, eu acho, de ter contato com esse tipo de leitura. Por isso que eu recomendo. Tá, então voltando ao assunto, no livro o sociólogo ele diz que a população de baixa renda sofre bastante consequências do machismo. Ele ressalta que se a sociedade brasileira já tem bastante isso, ele fala que quanto mais pobre, conforme você vai descendo os estratos da sociedade, mais chance de você observar o machismo em si e a violência. Mas por que acontece isso, tio? Porque acontece isso é porque, segundo o Gessé, o fato de a grande maioria vir de uma família desestruturada e não ter uma educação escolar de qualidade, né, e muitos nem terminam a escola, somado à pobreza material, faz com que as pessoas sejam instrumentalizadas. A começar pelos homens e as mulheres, eles são tidos apenas como mão de obra barata, como se fosse um conjunto de músculos e ossos que trabalham, trabalhos braçais, né? E por isso eles são tidos como substituíveis. Outra parte que pega bastante também é que as mulheres mais pobres, elas são hipersexualizadas. Os homens de todos os estratos não as reconhecem além de seus corpos. Com isso, elas se tornam alvo de violência, de abuso por parte dos homens de diversos estratos da sociedade. E você até fala aqui numa entrevista que a mulher. Acho que era a ligação, Augusto. Então, continuando. Você até fala que numa das entrevistas a mulher diz que mulher solteira na favela vira toco para cachorro mijar. Cachorro mijar, tio? Como assim? Então, essa metáfora representa bem a vulnerabilidade que a mulher é alvo, já dentro das suas próprias casas. Muitas filhas são molestadas em casas pelos tios, pelos pais, pelos irmãos, primos e outros. A mãe também, muitas vezes, é alvo de agressões dos maridos, quando chegam em casa bêbados e espancam elas. Né? Esses são alguns exemplos de que como a mulher vira toco para cachorro mijar nos estratos mais baixos da sociedade. Mas, tio, não é em casa que a gente está mais seguro? Não, Augusto. Tem uma grande parcela da sociedade que sente que estar em casa é viver um terror diário.
seja pelos abusos sexuais, seja pelas violências físicas, como espancamento, como havia dito. Eu não concordo com o tio. A minha casa é muito segura, logo isso é mentira. Então, Augusto, é por isso que eu peço para que você leia bastante, para que você não cometa esse tipo de coisa. Você está reproduzindo o senso comum. Como assim, senso comum, tio? Ora, senso comum, Augusto, é uma opinião que você tem, mas não foi pensada de forma crítica. Por exemplo, quando você toma uma coisa da sua vida particular como uma regra e extrapola para o resto da sociedade, você está reproduzindo o preconceito, pois você sequer pensou, refletiu, pesquisou em fontes seguras para afirmar o que afirmou. Quer um exemplo? Eu quero, tio, eu quero um exemplo sim. Tá bom, então pensa um pouquinho em você. Você tem uma casa, tem seus pais que têm empregos estáveis, você estuda numa boa escola, você recebe todo amor e carinho, você sempre vê seus pais lendo, eles tomam sua tabuada, eles te motivam a estudar, você tem um horário para tudo, para estudar, descansar, se divertir, jogar videogame. Com isso você se sente amado, né? Se sente um fim em si mesmo, ou seja, não é tido como um instrumento para terceiros. Assim, tem uma grande chance de que você chegue numa ótima universidade e tenha um ótimo emprego remunerado. Isso é verdade, tio. Então, mas e se você encontrasse um mendigo na rua, você vai pensar que ele não se esforçou o suficiente? Ou quando te perguntarem sobre cotas na universidade, você vai criticar? Eu vou, tio. Então, de novo você está sendo... Então, você falou que, de acordo com sua vida, as casas eram locais de conforto e amorosidade, não era? Sim, tio. Você ainda concorda com isso? Não mais, você sempre corta a brisa, né? Mas o que é É corta-brisa? cortar o barato, tio. Mas isso não estraga o prazer. Ah, entendi. Então, em muitas famílias, segundo Gessé de Souza, por conta da falta de estrutura material e familiar, as crianças, sobretudo as meninas, elas são alvo de estupro e de abuso sexual de pais e de outros responsáveis. E a mãe, muitas vezes, não consegue fazer nada. Em muitas situações, elas dependem do marido e por isso elas deixam isso acontecer, por medo deles também. E segundo Gessé de Souza, elas acham até justo, em algumas situações, de que eles tenham um momento de prazer, afinal são eles que trazem o sustento para casa. São também ruim, né, Augusto? A mãe, continuando, a mãe até se culpa por não estar atraente o suficiente para esse marido escroto que é. Né? É um absurdo, mas isso acontece. Né? E como o machismo está na cabeça das pessoas, né? E sobretudo naquelas pessoas que são vítimas desse sistema em si. E daí você consegue perceber como a questão de gênero e classe está bem interligado nessa situação? Verdade, tio. Eu tô horrorizado. Sim, já é enfático no seu livro. Diz que as mulheres são instrumentalizadas sexualmente e profissionalmente, desde cedo. Tem uma menina na entrevista que o seu tio abusava dela e da prima dela. E a mãe quando ficou sabendo, não fez nada. E essa mesma menina, já adulta, quando foi trabalhar de faxineira numa empresa, ela era coagida a fazer favores sexuais. Então elas eram obrigadas a fazer favores sexuais, porque caso contrário ela ia ser mandada embora. E por isso que ela fazia. Daí você tem uma pequena noção de que no Brasil e nas outras partes do mundo acontece esse tipo de coisa, né? Quando a pessoa não tem onde ter renda, e daí elas são obrigadas a fazer diversos tipos de Sem coisa. palavras, tio. Eu não imaginava que era nesse grau. Eu também não imaginava. Até ler o livro. Por isso que os livros podem te levar a um outro nível de pensamento, né? Sempre te falo isso, não é mesmo? Verdade, tio. Você é chato às vezes. Eu não te entendo quando você fala coisas complicadas. Mas gosto de falar com você. Tá, mas depois de tudo isso que a gente conversou, você acha... por que é importante educação sexual? Eu não sei, tio. Não consigo ver relação. Tá, então eu vou voltar na conversa lá com o Gordão. Então eu falei tudo isso que eu acabei de falar pra você, eu comentei com ele. E diz que as crianças,
ao saber o que é um ato sexual, um abuso, um estupro, ela vai saber identificar. Ou seja, se alguém vai passar a mão nela ou obrigá-las a fazer alguma coisa que ela não queira, ela pode denunciar, né, e por esse motivo que a educação sexual é uma forma de prevenção contra o estupro e a pedofilia. E por aí vai. E de novo, o senso comum vai achar que a educação sexual vai levar as crianças a fazerem sexo. Ou melhor, ou escolher determinadas sexualidades. Então, tio, é isso mesmo que eu ouço dos meus colegas e de alguns familiares que você conhece também. Tá bom, para comentar sobre isso, eu vou fazer uma seguinte pergunta para você. Vocês não entram em sites pornográficos e tudo mais? Tio, eu não quero falar sobre isso, que vergonha. Tá, não precisa responder. Então eu vou comentar uma matéria do site do El País, né? Depois eu mando o link para você. Lá ele fala que a indústria pornográfica ela educa sexualmente os jovens e a sociedade de maneira totalmente errada, reforçando estereótipos, machismo, incesto e tudo isso. O que eu quero dizer é que quando os jovens querem procurar o sexo, eles acham, por isso considero bastante válido aprender na escola de uma maneira correta o que são órgãos sexuais, o que são órgãos reprodutivos, o que é o ato em si, como prevenir doenças, quais as consequências da gravidez precoce e outros temas ligados a essa questão de sexualidade. Sim, tio, agora entendi. Entendi melhor essa... Então, Augusto, ficou clara essa questão da pedofilia e da educação sexual? Ficou, tio. Vou falar rapidamente, então. Pedofilia ocorre especialmente dentro de casa, geralmente familiares. São os que mais abusam dos menores. E as causas disso envolvem as questões sociais, econômicas e familiares. O ensino sexual ajuda nessa questão, né? Pois as crianças podem saber quando estão sendo vítimas de violência sexual. Ótimo, gostei desse resumo. E não esqueça a questão do senso comum. Nunca tome a sua vida como uma regra geral para a sociedade. Isso é pensar errado, é reproduzir o senso comum, né? Como a gente havia discutido antes, tá? Ok, tio. Só mais uma perguntinha. Quem vive nesse cotidiano altamente machista e de opressão, e também, o que acontece com as pessoas? O que acontece, então? É uma pergunta bastante importante. De acordo com o livro, a mulher que vive toda essa opressão é hipersexualizada, como a gente discutiu anteriormente, ou seja, são instrumentalizadas desde cedo pelo seu pai, pelos seus pais, pelos familiares e pela sociedade mais tarde. Dessa maneira, ela não se vê como um fim em si mesma, contribuindo assim para uma baixa autoestima, autopunição, angústia, depressão, complexo de inferioridade e entre outras consequências psicológicas, né? Só para salientar mais uma vez, ser violentada por alguém é muito difícil, mas por alguém da família é ainda pior. Disso tudo, é importante saber que a pessoa que sofre esse tipo de violência, ela tem que procurar ajuda profissional. Ela tem que denunciar também. E esse livro é muito bom, pois busca a causa da pobreza e da miséria, essa miséria que também chega a questões emocionais, materiais, familiares, e essa miséria que está envolto da sociedade. A ligação de novo. Imagina, Augusto, imagina que centenas de pessoas que sofrem com esse tipo de violência e também vários outros tipos, como humilhação, espancamento, falta de roupa, falta de comida, sede, privação de vontades materiais e emocionais. Pensa com que autoestima elas podem brigar nesse mercado econômico que está cada vez mais acirrado e competitivo e mais cruel. Sim, tio, muito obrigado pela sua pequena aula, tá? Eu gostei bastante. Deu um pouquinho de sono, mas que você fala demais, tá? E depois eu que sou matraca, né? Mas foi ótimo. Um abraço, tio. Ok, Augusto. Venha sempre falar comigo, tá? Manda um abraço pra sua mãe e pra sua tia, tá bom? Pode deixar.